essa definição de proporcionalidade em outras situações. E lá na página 15, por exemplo, da nossa apostila, ele traz para vocês a receita de um suco. Para a gente aplicar esse conceito de proporcionalidade. Então, vamos lembrar, quando duas grandezas são proporcionais, elas aumentam ou diminuem proporcionalmente. O que significa isso, prof? Se uma quantidade dobra, a outra dobra também. Se uma reduz pela metade, a outra reduz pela metade também. Então, essa é a nossa definição de proporcionalidade. E se duas grandezas são proporcionais, significa então que vale a multiplicação cruzada. O produto dos meios pelos extremos é igual. Bom dia, meu povo que está chegando, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, queridos, bem-vindos. Bom dia. Bom, a prof está convidando vocês para irmos na apostila página 15. Página 15. Proporcionalidade, para a gente corrigir. Sei que nós temos que voltar ainda na página 14, para terminar a correção dos exercícios 10, 11 e 12, e na página 15, o exercício 13. No finalzinho da aula, a prof retoma essa correção, não se preocupem, tá? Mas eu vou usar o início da aula para a gente reforçar o conceito de proporcionalidade e mostrar como se resolvem as equações. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo. Porque, na minha opinião, como professora de matemática, nós precisamos sair do sétimo sabendo resolver uma equação. E a prof vem percebendo que alguns alunos ainda não se apropriaram desse conhecimento. Ainda tem dúvidas na resolução de equações, ainda não sabem o que fazer. Mas aí a prof reforça, ó, gente, matemática a gente aprende fazendo, não assistindo. Eu não posso ficar só vendo a professora fazer, eu preciso praticar. Para que eu tenha dúvidas, eu preciso praticar, eu preciso tentar resolver, né? E tirar as dúvidas na próxima aula, ou antes dela, se assim for o caso, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Então, página 15, proporcionalidade. Eu dizia que eu tenho trabalhado a proporcionalidade com vocês em cima de uma receita de brigadeiro. Mas eu não preciso necessariamente trabalhar só na receita de brigadeiro. Existem outras receitas onde a gente pode observar a proporcionalidade, né? O aumento ou a redução proporcional dos ingredientes. E aí ele traz para vocês, na página 15, a receita de um suco de melancia, bem refrescante. Quem pode ler, por favor, na página 15 para a professora, o que começa ali? Proporcionalidade. Observe a receita de um suco. Bom dia, Igor. Bom dia, João. Quem pode ler, por favor? Página 15, proporcionalidade. Ali no complete? Letra A, isso aí. Proporcionalidade. Observe a receita de um suco. Letra A. Posso ler? Pode ler, querida. Obrigada. Complete os quadros com as quantidades necessárias de cada ingrediente para os rendimentos de... Obrigada. Então, vamos lá. 3 copos de 250 ml. Então, vamos primeiro explorar um pouquinho a receita. Deixa a prof compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente explore juntos o desenho da receita de suco de melancia. Aqui está, então, o nosso suco de melancia. 1 litro de água, 400 gramas de melancia, 1 limão, gelo a gosto, 4 cubos de açúcar e folhas de hortelã.
Para preparar a receita, bata tudo no liquidificador e obtenha 1,5 litro de suco ou 6 copos de 250 ml. Então, essas quantidades são para 6 copos de 250 ml cada um. Só um momentinho, tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu permitir aqui. Opa. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Aqui. Então, 6 copos de 250 ml, todas essas quantidades. A Camille pediu que a gente completasse a tabela com a quantidade necessária para 3 copos. A receita é para 6 copos. Gente, de 6 para 3, o que eu posso observar? De 6 para 3. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Pela? Metade. Metade, exatamente. Se diminuiu a quantidade de copos pela metade, todos os demais ingredientes também terão que ser reduzidos proporcionalmente, quer dizer, reduzidos pela metade. Então, ao invés de usar 1 litro de água, nós usaremos... Nós usaremos meio litro de água. Ao invés de 400 gramas de melancia, serão usados 200 gramas de melancia. Ao invés de 1 limão, meio limão. E de 4 cubos de açúcar, seriam só 2 cubos de açúcar. Sempre a metade dos ingredientes. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, Sétimo? Não. Vejam, os nossos ingredientes foram reduzidos proporcionalmente. Metade da quantidade de copos, metade da quantidade de ingredientes. Agora, a próxima tabela pede que vocês analisem as quantidades necessárias para 12 copos de 250 ml. 12 é o dobro do que eu tenho nessa receita aqui. Aqui era para 6, eu quero 12. Então, se dobrou a quantidade de copos, automaticamente a gente vai dobrar a quantidade de ingredientes. 1 litro de água, nós usaremos, então, 2 litros de água. Será 400 gramas de melancia, passará a ser 800 gramas de melancia. Ao invés de 1 limão, 2, 4 cubos de açúcar, passam a ser 8 cubos de açúcar. Para obter um rendimento de 18 copos, pensem com a prof, de 6 para 18, aumenta quantas vezes? 3. Então, para obter um rendimento de 18 copos de suco, o que deve acontecer com as quantidades de ingredientes da receita original? Aqui, as quantidades devem ser triplicadas, né? Para que a gente consiga fazer esse suco na proporção proposta na receita. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não. Vocês têm que se manifestar com a prof. Até aqui, alguma dúvida? Pelo menos eu não. Agora não. Bom, próxima página, página 16, então. A gente falava que razão é divisão em forma de fração, verdade? Então, olha o que ele diz. Agora vamos analisar somente a quantidade de água em litros e o rendimento em número de copos. 6 copos, 12 copos, 18 copos. Para 6 copos, 1 litro. Para 12 copos, 2 litros. Para 18 copos, 3 litros. Da primeira para a segunda coluna, o número de copos de suco dobrou, assim como a quantidade de litros de água. Como ambos dobraram, temos uma igualdade entre duas razões. A gente pode dizer que dobrou a quantidade de copos e dobrou a quantidade de água. Então, nós temos aqui uma igualdade entre duas razões, lembram? Como ambos dobraram, temos uma igualdade entre duas razões. 6 está para 12 é igual a 1 para 2. O que aconteceu com o número de copos de suco da primeira para a terceira coluna? E aí, gente? Copos de suco de 6 para 18, o que aconteceu? De 6 para 18,
Vocês que estão aí comigo? A prof não consegue ler o chat, vocês têm que dividir comigo oralmente. O que vocês observam? De 6 para 18. Triplicou. E isso aumentou 3 vezes, né? Quem não gosta de usar a palavra triplicou, pode colocar lá que aumentou 3 vezes. Letra B. E o que acontece com a quantidade de água da primeira para a terceira coluna? Também triplicou. E isso também triplicou. A razão entre os números de copos de suco da primeira e da terceira coluna é igual à razão entre as quantidades de litros de água? Ele está perguntando se essa igualdade é verdadeira. 6 para 18 é igual a 1 para 3? 6 para 18, 6 sobre 18 é igual a 1 sobre 3? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Para quem tem dúvidas, monta a razão 6 para 18. Acho que eu consigo aparecer aqui pequenininha para vocês lateralmente, né? 6 para 18 é igual a 1 para 3. É isso que ele está perguntando. É verdade essa informação, essa igualdade entre razões? Sim, é verdade. Se vocês simplificarem 6 a 18 avos, vocês vão achar um terço. Podem ainda usar a calculadora e dividir. Dividam 6 por 18, dá 0,3333. Dividam 1 por 3, também dá 0,3333. Vejam, eu mostrei duas maneiras diferentes de comprovar que essas duas razões são iguais. Outra maneira seria fazer a multiplicação cruzada. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. 1 vezes 18 é de fato igual a 6 vezes 3, que também dá 18. Então, voltando na pergunta da letra C, a razão entre os números de copos de suco da primeira e da terceira é igual à razão entre a quantidade de litros de água? Sim. Letra D. Qual a razão entre os números de copos de suco da segunda e da terceira coluna? Segunda para terceira. 12 para 18 é igual a 2 para 3. Aqui a fraçãozinha. Conseguem visualizar a minha tela com a resposta? Sim. Seguindo em frente, qual a razão entre as quantidades de litros de água da segunda e da terceira coluna? 2 para 3, já na forma irredutível. Aí ele continua mostrando para vocês que comparando duas colunas, sempre comparando duas colunas, a gente consegue observar algumas igualdades. Isso acontece porque as nossas grandezas são proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. E aí ele define para vocês aqui proporção. Ele explica o que a prof falava, que se duas grandezas são proporcionais, vale a multiplicação dos meios pelos extremos. Meios pelos extremos. E aí ele traz essa outra situação para vocês. Quem pode ler o probleminha do Gustavo para a professora? Gustavo está montando este carro. Ok. Posso ler? Pode. Gustavo está montando esse carro. Essa miniatura ficou com 21 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura. Gustavo sabe que o carro original tem 504 centímetros de comprimento por 144 centímetros de altura. Letra A. Qual a Pode ler razão pra gente. entre as medidas do comprimento da miniatura e do carro original? Obrigada. Então, olha lá. Ele quer a razão entre as medidas do comprimento da miniatura e do carro original. Miniatura tem 21 centímetros de comprimento. Carro original, 504 centímetros de comprimento. A razão, então, fica 21 sobre 504. Tornando essa razão irredutível, 1 sobre 24. A gente simplifica por 21
em cima e embaixo, e acha essa razão na forma irredutível. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Bom, letra B, então. Quem pode ler para a prof? Letra B? Posso ler, prof? Pode. B. Qual a razão entre as medidas da altura da miniatura e do carro original? Obrigada, querido. Olha lá. Miniatura, altura. A altura da miniatura, 6 centímetros. Do carro original, 144 centímetros. Então, a gente vai montar a razão, 6 para 144. Tornando essa razão irredutível, simplificando por 6 em cima e embaixo, vai dar 1 para 24. Letra C. Letra C. Quem pode ler para a prof? Posso ler? Pode. Antes de simplificar as razões obtidas nos itens A e B, escreva uma proporção. Obrigada, querida. Vejam, nós simplificamos tanto a letra A quanto a letra B. Ele está pedindo que a gente monte a proporção antes da simplificação. Por quê, professora? Porque se vocês observarem na letra A, a fração simplificada, a razão simplificada, é 1 sobre 24. Na letra B, a simplificação também deu 1 sobre 24. Então, ele está pedindo que a gente monte uma igualdade com a razão antes da simplificação. Que a gente escreva 21 está para 504, assim como 6 está para 144. Ele está pedindo, então, para a gente montar a razão antes de simplificar, antes de achar o 1/24. Agora, letra C. Antes de simplificar, ela já leu para a gente, letra D. Ele quer saber de vocês qual o produto dos extremos dessa proporção. Quando a gente multiplica, então, 21 vezes 144, que são os nossos extremos. E o resultado está ali, 3.024. Letra E. Ele pede que a gente faça o produto dos meios agora. Os meios seriam o 6 e o 504, que também deu 3.024. O que você pode afirmar ao comparar os resultados? Que esses resultados são iguais. E se são iguais, quer dizer que essas grandezas são proporcionais. Lembrem o que a prof falava na aula passada. Propriedade fundamental da proporcionalidade. Se duas grandezas são proporcionais, vale a multiplicação cruzada. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se produto dos meios pelos extremos é igual, então as grandezas são proporcionais. Uma coisa implica na outra, né? Então, o que a gente pode afirmar sobre os resultados, eles são iguais, porque as grandezas são proporcionais. E aí ele destaca para vocês a propriedade fundamental da proporcionalidade, ou das proporções. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Seguindo em frente, queridos, página 17, ali embaixo. Quem pode ler para a professora, por favor? Exercício 1, página 17, ali embaixo. Quem pode ler para a professora? Amores, vocês estão aí ainda? Eu leio. Então tá bom. Obrigada, querida. Associe a primeira linha à segunda, de modo que cada par de razões forme uma proporção. Obrigada. Então, a gente tem que associar a primeira com a segunda, de forma que a gente encontre uma proporção, ou seja, que as razões sejam iguais. E aí eu volto no que eu falava ainda há pouco com vocês. Deixa a prof tentar aqui. Opa. Voltando aqui. Para formar uma proporção, quer dizer que eu posso, para verificar se há uma proporção, né, esse é o exercício que a gente tem, para verificar se existe uma proporção e quem forma com quem é a proporção, que eu posso passar todas as frações para números decimais e ver quais os decimais que são iguais. Gente, essa fala aqui da prof é importantíssima, né?
ainda mais na véspera de uma avaliação de matemática, sobre essa parte de conteúdo. Então, mesmo que vocês não tenham material, é importante escrever essa parte, se ligar no que a prof está explicando, né? Para depois não dizer que eu não consigo, eu não sei. Vamos lá. Quando eu quero comparar duas frações para ver se são proporcionais, eu posso torná-las irredutíveis, para ver se chegam no mesmo resultado. Ou, uma outra forma de fazer é escrever as minhas frações na forma decimal. Se os números decimais forem iguais, então eu tenho as frações proporcionais, elas representam a mesma quantidade. Ou eu posso fazer multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, para ver se o resultado dá o mesmo. Então, vejam, eu estou apresentando para vocês 3 formas diferentes de chegar na conclusão da proporcionalidade. Escolha uma delas. Por isso que a prof vai colocar aqui o exercício da página 17 no quadro, ao invés de compartilhar a tela com o gabarito, que é para mostrar como fazer. Bom, alternativas que a gente tem para relacionar essas 5 frações, essas 5 razões. Lembrem que fração é divisão, e razão é divisão em forma de fração. Então, na verdade, vocês já trabalham razão há bastante tempo. Aqui é que a gente está dando um enfoque para essas nossas razões, comparando sempre duas grandezas, né? A gente está mudando a forma de explorar as nossas frações. Nós estamos explorando elas comparando grandezas. Então, bom, pergunto, quem fez esse exercício? Vamos lá, a prof tem agora 29 alunos, eu tinha 30, alguém já saiu. Eu não entendi muito bem esse exercício, então eu não fiz. Tá, ok. Mas tu entendeu agora o que a prof quer que a gente faça? Sim. Vitória quer conversar com a prof? Ok, Pedro Henrique fez. Pedro, divide com a prof. Como é que tu fez? Compartilha com todos. Não quer falar comigo, Pedro? Oi, tô aqui. Então vai lá, prof. Consegue explicar para a gente, assim, ó, como é que pensasse, raciocinasse esse exercício para achar uma relação entre as frações? Eu não consigo explicar muito bem, mas eu acho que é tipo equivalente no valor. Isso. Quando ele diz que ele não consegue explicar muito bem, ele explicou muito bem. Ele diz, prof, eu procurei frações equivalentes. Certíssimo. Obrigada, querido. Se houver equivalência entre as frações, quer dizer que elas representam a mesma quantidade, elas são proporcionais. Então, eu vou reforçar. Vocês podem simplificar as frações para encontrar a equivalente aqui embaixo, usando então a fala do Pedro Henrique. Vocês podem escrever todas as frações na forma decimal, todas, né? Em cima e embaixo, para ver quais números decimais são iguais e achar a relação. Ou vocês podem montar proporções e ver quando é que a multiplicação cruzada vai dar igual, lado esquerdo igual ao lado direito. Mais trabalhoso, na minha opinião, nesse momento. Mas o nosso objetivo é descobrir, então, uma relação entre estas frações e estas frações. Para que elas sejam proporcionais, elas têm que representar a mesma quantidade, elas têm que ser equivalentes, como dizia o Pedro.
Então, lá vamos nós. Pedro procurou equivalência. 9/6. A prof pode convidá-los a simplificar essa fração. 9/6. Dá de simplificar por quanto? Por 3. Então, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Isso dá 3 meios. Eu tenho uma fração 3 meios aqui embaixo? Sim ou não? Sim. Sim. A terceira fração. Então, eu posso dizer que 9/6 é equivalente a 3 meios, ou 9/6 e 3 meios representam a mesma quantidade, ou 9/6 e 3 meios são razões proporcionais. Elas são iguais. Vou para o próximo. 48/120. O que vocês me sugerem? Posso simplificar essa fração? Pode. Posso por quanto? Por 4? Ok. Vitória me pediu 4. Tem um númerozinho maior? Por 12? Por 12? Pode ser por 12? Pode ser por 12. Mas a prof ainda vai ficar com o número entre 4 e 12. 6? Alguém falou um 8 aí junto com esse 6. O 6 também seria uma possibilidade. A prof vai pegar o 8. 48 dividido por 8, 6. 120 dividido por 8, 15. eu tenho uma fração correspondente a 48/120 avos, que vale 6/15 avos aqui embaixo? Tem, né? Sim. A última fração. Aí vocês vão dizer, professora, mas e se eu tivesse simplificado por 4, como me sugeriu a Vitória, por 12? Depois Eu botaria 6/15 avos. simplificar por 2 de novo. Pode falar, Vitória? Depois que tu simplificou por 4, tu teria que simplificar de novo. Isso, eu simplificaria mais uma vez. Perfeito. Se eu tivesse simplificado por 12 direto, eu acharia a fração irredutível. Daí eu teria que simplificar também esse meu 6/15 avos, né, para que eu achasse duas frações equivalentes, iguaizinhas ali. Tá? 1/3. 1/3, gente, não dá para simplificar mais do que isso. Tá? Não dá. Isso, não é. Isso aí, já está na forma mais simples possível. Então, vocês vão olhar aqui embaixo e vão procurar uma fração que seja equivalente a 1/3. Que eu possa simplificar e também encontrar 1/3. Me sobrou essa, 1/15 avos, que não dá de simplificar, já está na forma irredutível. Me sobrou 7/21 avos, que eu posso simplificar. Por quanto, gente? Por quanto eu posso simplificar o 7/21? Por 7. Por 7. Isso dará 1/3. equivalente à minha fração 3 lá em cima. Então, 7/21 avos representa 1/3. Próxima fração que eu tenho, 2,5 sobre 1,5. Aí vamos dizer, ô prof, a gente definiu lá no sexto ano que fração é numerador e denominador inteiros. Aqui tem número com vírgula. A gente está falando de razão, proporção entre duas grandezas. Na razão, eu posso ter números decimais. Então, quando a minha fração representa uma proporção entre duas grandezas, eu posso sim ter números decimais. Ok? Mas eu pergunto, dá para eu simplificar? 2,5 sobre 1,5?
A gente consegue simplificar? A prova vai sugerir para vocês uma simplificação bem fácil. 2,5 dividido por 0,5. Quantas vezes 50 centavos cabe dentro de 2,50? 5. 5. Quantas vezes 50 centavos cabe dentro de R$1,50? 3. Então, 2,5 sobre 1,5 é equivalente a 5 sobre 3. Então, eu vou, fração irredutível. Eu vou olhar as duas frações que me sobraram. 1 quinzeavos e 10 sextos. 1 quinzeavos é equivalente a 5 terços? Não. Não. 10 sextos é equivalente a 5 terços? Sim. Porque é multiplicado por 2, tá? E isso podemos simplificar. Ó, para aqueles que têm dúvida se é ou não é, simplifica 10 sextos. Divide por 2 em cima e embaixo, isso dá 5. Isso dá 3. 10 sextos na forma irredutível é 5 terços. Então, essas duas frações são equivalentes. Então, está aqui. E aí, 0,2 só pode ser equivalente a 1 quinzeavos. Né? Só sobrou essa fração. Vejam, eu fui explorando com vocês a ideia de frações equivalentes que o Pedro me sugeriu. Prof, é a única forma de resolver? Não. Nós poderíamos ter feito de uma outra maneira. Como eu dizia, transformando todas as frações em número decimal. Lembrem, ó, vocês têm um recurso em casa de utilizar a calculadora. Se nós estivéssemos em sala, a professora faria vocês fazerem as continhas. Armar no cantinho aí do papel as continhas. Em casa, porque eu não estou aí para policiá-los, né? Então, vocês poderiam utilizar a calculadora. Peguem a calculadora, por favor, nesse momento para a professora, e dividam 9 por 6. 9 dividido por 6. Digam-me, quanto dá na forma decimal? Vamos lá, me pouco bem rápido. 1,5. 1,5, obrigado. Agora, dividam 48 por 120. 0,4. Dividam agora. É 0,4 ou 0,6? 48 por 120? Meu Deus, 0,4. É isso? 1 por 15. Deixa eu professor olhar. 0,4. 1 dividido por 3. 0,3333. Isso, dízimo periódico. Dividam 2,5 por 1,5. 1,6666. Dividam 0,2 por 3. 0,06666. Agora, dividiram todas as frações que foram dadas, representaram elas na forma decimal. Vocês vão fazer a mesma coisa nas próximas frações. 1 dividido por 15, quanto dá? 0,0666. Vejam, este número decimal, eu vou pegar outra coisinha aqui, este número decimal é igual a este número decimal. Então, as duas frações representam a mesma quantidade. 7 dividido por 21. 0,333. Mais uma vez, este número decimal é igual a este número decimal. As duas frações representam a mesma quantidade. 3 dividido por 2. 1,5. Mais uma vez, eu tenho este decimal e este decimal iguais. As frações representam a mesma quantidade. 10 dividido por 6. 1,6666. Comparando esse decimal com esse, eles são iguais. As frações representam a mesma quantidade. E 6 dividido por 15, 0,4 igual a 0,4. Acabei de mostrar uma outra maneira de chegar à mesma conclusão. A primeira forma foi usando frações equivalentes. A gente simplificava uma ou outra para que as frações fossem equivalentes. A segunda maneira seria dividir todas as frações para achar o seu equivalente decimal. E aí,
Os decimais iguais representam razões proporcionais ou frações equivalentes, como queiram chamar. Dúvidas sétimo ano nessa atividade? Sem dúvida. Nenhuma dúvida. Ficou claro para aqueles que não tinham conseguido fazer o exercício? Sim. Ok. Então, a gente segue. Página 18. Vamos ao exercício 2. Quem pode ler o enunciado para a professora do exercício 2? Exercício 2. Posso ler? Eu já li, eu posso ler de novo? Pode. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, calcule o valor da incógnita. Obrigada. Gente, ó, como eu dizia, a prof vai explorar muito essa atividade com vocês, porque ela resgata, ela aplica a nossa definição de proporcionalidade, mas ela resgata a matéria de equações do primeiro grau, que, como eu dizia, é uma matéria importantíssima. A gente precisa chegar no oitavo sabendo resolver equações. Então, vamos ao trabalho. Aqui. A Camille leu para a gente, utilizando a propriedade fundamental das proporções. A propriedade fundamental diz que quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, vale a multiplicação cruzada, produto dos meios, pelos extremos. Então, é esse conceito de multiplicação cruzada que a gente vai aplicar no exercício 2 todo, para encontrar essa incógnita, esse x aí, esse valor desconhecido em todas elas. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós teremos 9 vezes 2x igual a 27 vezes 2. Bom, multiplico número com número, letra com letra, né? 9 vezes 2x, 18x. 27 vezes 2, gente. 54. O nosso 18 multiplicando passa dividindo 54 dividido por 18. X é igual. Quanto dá 54 dividido por 18? Amados? 3. Então, está aqui o valor de x igual a 3. Letra B. Mais uma vez, a proposta agora é que a gente resolva descobrindo o valor de x. Para isso, a gente vai fazer multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos. Então, eu tenho lá 3 vezes x. 3x é igual a 8 vezes 48. 3x é igual a 8 vezes 8, 64. Deixa eu tirar aqui esses 6. 8 vezes 8, 64, foi 6. 4 vezes 8, 32 com 6, 38. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 8, 32. 32 com 6, 38. Fechou. Agora, x é igual. O nosso 3 multiplicando o sétimo vai passar o quê? Dividindo. Então, eu tenho 384 dividido por 3. X é igual. Quanto dá 384 dividido por 3? 128? 128. Ok, perfeito. Letras A e B. Dúvidas? Letras A e B, gente. Dúvidas? Acho que nenhuma dúvida.
Seguindo em frente, então. Três x menos 1 sobre 6 é igual a 3 sobre 4. Mais uma vez, vou fazer multiplicação cruzada. E o que a gente combinou? Que quando nós tínhamos o sinal de mais ou de menos com uma incógnita, nós representaríamos entre parênteses para quê? Quem é que lembra? Para que a gente fizesse o quê? Pode repetir, prof? A prof dizia na aula passada que quando a gente tem um sinal de mais ou de menos com a variável x, a gente tinha que representar entre parênteses. Para quê? Para efetuar antes? Para efetuar a multiplicação, ou o que a gente chama de propriedade distributiva. Então, eu reforço, ó, quando eu tenho um sinal de mais ou menos com x, aqui eu não tinha sinal de mais ou menos com x, eu não tinha x somando ou x subtraindo alguém, não usei parênteses na hora da multiplicação cruzada, na letra A eu também não tinha o x somando ou subtraindo com alguém, por isso eu não usei parênteses na multiplicação cruzada. Aqui, como o nosso x está subtraindo com 1, nós vamos sim colocar parênteses para fazer a propriedade distributiva ao multiplicarmos. Então, vai ficar 4 vezes 3x menos 1 igual a 6 vezes 3. Distribuindo 4 vezes 3, 12, menos 4 vezes 1, 4, é igual a 6 vezes 3, 18. Tudo que tem x fica de um lado, que não tem x passa para o outro. Nós teremos, então, 12x igual a 18. 18 mais 4. Era menos, passou mais. 12x é igual a 18 mais 4. 22. O nosso 12 multiplicando passa dividindo. 22 dividido por 12. E aí, aqui, eu não vou passar para a forma decimal. Eu vou convidá-los a tornarmos essa fração irredutível. Só para que vocês entendam que quando a gente fala de razão e proporção, o resultado aqui, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser fracionário, ele pode ser decimal, ele pode ser um número com vírgula também, pode, sem problema nenhum. Tornem essa fração irredutível para a professora. Simplifico por quanto? 2. 2, isso. E isso vai dar 11 sextos. Obrigada, querida. Se vocês tentarem passar para a forma decimal, número com vírgula, vocês verão que vai dar uma dízima periódica. Nessa situação, a gente tem um combinado a tempo, desde o sexto ano, né? E para aqueles que não foram meus no sexto, a gente já fez esse acordo no sétimo. Sempre que for uma dízima periódica, fica na forma fracionária. E fração irredutível, nesse caso, 11 sextos. Dúvidas na letra C? Vamos lá, meus amores. Dúvidas na letra C? Esse é o momento de questionar, de perguntar. Antes da prof explicar, eu estava com bastante dúvida nessa, mas agora que a prof explicou certinho, eu entendi. Ok. Letra B. Mais uma vez, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos fazer multiplicação cruzada. E a professora reforça com vocês. Sétimo ano, o nosso x está junto com o sinal de mais ou de menos? O nosso x está somando ou subtraindo alguém? Sim ou não? Sim. Então, como o nosso x está subtraindo, nesse caso alguém,
Nós vamos colocar o parênteses para fazer o quê? Propriedade distributiva. Então, reforço. Se o meu x está somando ou subtraindo com alguém, eu sou obrigada a pôr parênteses para fazer a propriedade distributiva. Então, vai ficar 7 vezes x menos 3 igual a 2 vezes 10. Fazendo a distributiva, 7 vezes x, 7x. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 10, 20. Lembrem, é uma equação do primeiro grau onde eu quero descobrir o valor da incógnita. Tudo que tem x fica de um lado, que não tem x passa para o outro, com a operação inversa. 7x é igual a 20, era menos 21, passa mais 21. 7x é igual a 41. O nosso 7 multiplicando passa dividindo. 41 sétimos, fração irredutível. Se vocês tentarem simplificar, não irão conseguir, não tem divisor comum, acaba ali. Dúvidas na letra D? Dúvidas na letra D, gente? Bom, mais uma vez, nós vamos aplicar a propriedade fundamental, então, das proporções, fazendo multiplicação cruzada. Reforço o que eu já dizia nos dois últimos itens, né, na C e na D. Se o nosso x estiver somando ou subtraindo com alguém, eu sou obrigada a pôr parênteses para lembrar de fazer a distributiva. Então, nós teremos 5 vezes 2x mais 1 igual a 3x vezes 3. Vejam, nesse caso aqui, eu não botei parênteses, porque esse 3x aqui, ele não está somando nem subtraindo ninguém. Eu não preciso de distributiva, eu vou fazer a multiplicação de número com número, letra com letra. Diferente desse 2x mais 1, que tem um sinal de mais aí envolvido. Fazendo a distributiva, 5 vezes 2, 10x. 5 vezes 1, 5. 3x vezes 3. 3 vezes 3, 9x. Tudo que tem x, meu povo, passa para um lado, que não tem x, passa para o outro, com a operação inversa. Então, eu tenho 10x menos 9x, igual. Esse 9 passou menos 9. Esse mais 5 passa para lá, menos 5. 10x menos 9x, x, igual a 5 negativo. A Promi vai falar aquilo que eu dizia ainda há pouco. Quando eu falo de razão e proporção, o resultado da minha variável, da minha incógnita aqui, pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal. Eu posso encontrar qualquer resultado. Então, só para deixar claro que esses são resultados possíveis que vocês encontrarão com frequência. Dúvidas na letra E? Nenhuma. Letra F. Mais uma vez, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Nós faremos a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos. Lembrem que a nossa incógnita aqui, y, está subtraindo com 5, então eu vou pôr parênteses obrigatoriamente para lembrar da propriedade distributiva. Nós teremos 4 vezes 4y menos 5, igual a 1 vezes 10. Distribuindo. 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 5, 20, igual a 10. Amados, tudo que tem
incógnita fica de um lado, que não tem que passar para o outro. 16y é igual a 10 mais 20. 16y é igual a 10 mais 20. Dez mais 20? 30. O nosso 16 multiplicando passa dividindo. Eu tenho 30 16avos. Tornando essa fração irredutível, posso simplificar por quanto? Ok, Maria? Tem problema aqui. E aí, gente? Por 30, 2. 16 por 2? Perfeito. Isso vai dar 15 oitavos. Fração irredutível. Dúvidas na questão F? Nenhuma dúvida. Bom, gente, letra G. Vou fazer multiplicação cruzada, lembrando de pôr parênteses porque eu tenho uma adição. Preciso da distributiva, então 9 vezes 7 mais Z é igual a 4 vezes 7. Deixa eu fazer uma ressalva, vocês não me perguntaram, mas possivelmente pode ser que tenham dúvidas depois. Por que que a professora horas escreve essa multiplicação do lado esquerdo e às vezes escreve aquela multiplicação do lado esquerdo? Na aula passada eu dizia para vocês, ordem dos fatores não altera produto, ordem das multiplicações não altera produto. Então eu sempre vou tomar o cuidado de registrar com vocês do lado esquerdo a multiplicação que envolve a minha letrinha. Eu sempre vou escrever do lado esquerdo a multiplicação que envolve a letra, aquela que tem a incógnita, para que eu já fique com a incógnita do lado esquerdo. É um cuidado da professora. Ah, prof, na hora que eu multipliquei, fiz multiplicação cruzada, eu registrei do lado direito a letra. Tem problema? Não. Vocês só vão ter que trocar ela de lado em algum momento da continha de vocês e vão ter que multiplicar por -1 para corrigir o sinal, se for o caso. Tá? Então, só para explicar por que horas a professora escreve uma multiplicação do lado esquerdo e em algumas outras continhas outra multiplicação do lado esquerdo. Os pares são sempre os mesmos, produto dos meios pelos extremos, mas eu tomo cuidado de colocar a multiplicação que tem a letra do lado esquerdo. Só isso. Fazendo a distributiva, 7 vezes 9, 63. 9 vezes Z, 9Z. 4 vezes 7, 28. Tudo que tem letra fica de um lado, que não tem que passar para o outro, eu tenho, então, 9Z igual a 28, menos 63. 9Z é igual... Eu tenho 28, gente, eu devo 63. Eu ainda devo... Eu tenho 28, eu devo 63. Eu ainda devo... 35. Isso, obrigada. O 9 multiplicando passa dividindo, Z igual a menos 35 nonos. Gente, se tentarem dividir 35 por 9, dá uma dízima periódica. Então, a gente vai ficar com a forma fracionária, fração irredutível. Seguindo em frente... H mais uma vez eu vou fazer multiplicação cruzada com vocês. Como na letrinha tem um sinal de menos, o parênteses aqui para lembrar da distributiva. 5 vezes 3n menos 1 é igual a 2 vezes 11.
Distribuindo 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 11, 22. Tudo que tem letra fica de um lado, que não tem letra passa para o outro. 15n é igual a 22 mais 5 vezes, desculpa. 15n é igual a 27. Nosso 15 multiplicando passa dividindo. Teremos, então, 27 quinzeavos. Essa fração pode ser simplificada. Nós vamos torná-la irredutível, simplificando por 3 em cima e embaixo, dá 9 quintos. Agora sim, fração irredutível. Letra I. Fazendo a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, lembrem que a nossa incógnita tem uma subtração, então eu coloco parênteses para lembrar de fazer a distributiva. Tenho, então, 7 vezes n menos 4 igual a 2 vezes 8. Lembrem que eu dizia, eu procuro sempre colocar do lado esquerdo a multiplicação que envolve a letra. 7 vezes n, 7n. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 8, 16. Resolvi as operações matemáticas? Agora, tudo que tem incógnita fica de um lado, que não tem passa para o outro, com operação inversa. 7n igual. Quem está do lado da igualdade? 16, então ele continua do lado da igualdade. Esse menos 28 passa para o outro lado, mais 28. 7n igual. 16 mais 28. 40. E 4. N é igual a 44 sobre 7. Fração irredutível. Vejam, a prof não escreveu nenhum número na forma decimal. Eu deixei todos eles na forma de fração irredutível. E eu reforço, por quê? Porque quando eu tenho uma dízima periódica, um decimal não exato, a gente combinou, nós vamos deixar na forma fracionária. Então, eu nem perco tempo tentando dividir. Eu só torno as frações irredutíveis e pronto. Ficou alguma dúvida no exercício 2? Falem comigo, Sérgio. Pelo menos eu tô sem dúvidas. Aqui. Eu vou explorar bem rapidinho a 3A e já vou fazer a chamada. Eu sei que está encerrando o meu tempo com vocês, mas eu vou pedir assim 2 minutinhos a mais do tempo de vocês, por favor. Eu quero explorar a questão 3. Ao invés de dar a razão numérica, ele descreve a razão e vocês têm que montá-la para descobrir o valor. Por isso que a prof vai pedir um pouquinho do tempo de vocês, 2 minutinhos, para a gente fazer a 3A juntos. Em cada um dos itens, determine o valor de x. E aí eu reforço, ao invés de dar a razão montada, ele descreve a razão para vocês. O número 35 está para x, assim como 210 está para 102. Ajudei, prof, não sei resolver isso. Claro que vocês sabem. Olha só como a gente passa do português para o matematiquês. O número 35 está para x. 35 está para x. Assim como 210 está para 102. Pronto. Passamos do português para o matematiquês, agora é só resolver. É só fazer multiplicação cruzada como a gente fez no exercício 2 todinho. Essa era a letra A. Eu deixo para vocês continuarem a resolução, né? Quem já fez, está tranquilo. Quem não fez, faça. Tem que fazer a multiplicação cruzada de descobrir o x. Eu vou abordar a letra B. O número x está para x mais 4, assim como 5 está para 7. O número x está para x mais 4, assim como 5 está para 7. Bom, amados, vou fazer multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos.
eu vou ter 5 vezes, lembrem que aqui eu tenho uma adição, sou obrigada a representar entre parênteses, 5 vezes x mais 4 é igual a 7 vezes x. Vou fazer a distributiva, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 4, 20, é igual a 7x. Tudo que tem x passa para um lado, que não tem passa para o outro, com a operação inversa. Esse mais 7x passa menos 7x, esse mais 20 vem menos 20. Eu tenho 5, eu devo 7, eu devo 2, igual a menos 20. Como a nossa incógnita não pode ficar negativa, a gente multiplica os dois lados da equação por menos 1. Então, a gente tem 2x igual a 20 positivo. O 2 multiplicando vai passar dividindo. Eu tenho x igual a 20 dividido por 2, x igual a 10. Obrigada. A prof sabe que vocês estão em avaliação, então eu vou pedir que vocês façam para terça-feira que vem, no caderno de atividades, os exercícios até a página 12. Tem um pedacinho lá na 13, mas seria até a 12. Prof, eu sou obrigada a fazer? Gente, eu vou ser muito franca com vocês. Nessa altura do campeonato, vocês não são obrigados a nada. Mas a professora recomenda que vocês façam